Vamos ler Tiago, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. De onde vem, Tiago, capítulo 4, primeiro versículo. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Agora, meus irmãos, no versículo 11, a palavra do Senhor. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, todos. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, nos lava com o sangue do Cordeiro Jesus e nos purifica de nossas faltas. E abençoa esse momento, Senhor, de estudo bíblico, para que nós possamos entender um pouco mais, Senhor, a Tua Palavra, sejamos grandemente edificados e fortalecidos. Em nome de Jesus, nós pedimos assim, nós agradecemos. Muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado com a Sua verdade, Senhor. Nós pedimos isso ao Senhor, mais uma vez, em Cristo, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Em nome de Jesus. Pode sentar. Bom, vamos continuar a leitura do livro de Jeff Jones sobre igreja. Eu só quero localizar aqui o nosso estudo. Nós já vimos, irmãos, já estamos na página, hoje nós vamos ver a página 86 da versão impressa, né? 86 da versão impressa. E eu já estudei com vocês, então, nós já estamos aí há várias semanas, né, estudando esse livro. Já estudei com vocês o capítulo, a primeira parte do prefácio, da introdução do pastor, e nós estamos na parte 1 ainda, que é sobre a natureza da igreja. Já vimos as marcas da igreja, né? A unidade, a santidade e a verdade. Vimos a necessidade da membresia, esse foi o segundo capítulo, a membresia da igreja, que a Bíblia toda, ela mostra que nós não podemos servir o Senhor Jesus sem realmente sermos membros de uma igreja local. E agora nós estamos vendo os deveres dos membros da igreja, que é realmente também que os deveres eles englobam essas três marcas, né? Então, como o pastor coloca aqui, no iníciozinho desse capítulo, ele fala assim, os principais deveres, no finalzinho da primeira página do capítulo, ele diz assim: os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo, em nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade. Então, os deveres nossos nós, na verdade, em resumo, lutarmos por essas três marcas da igreja. Manter a unidade através de um amadurecimento santo, a nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade. Nós já vimos, então, começamos a falar sobre a unidade. A unidade, ela é operada, criada pelo Espírito Santo. Nós vimos aqui já
e que essa unidade, irmãos, nós temos que mantê-la. Nós não vamos criá-la, mas é o Espírito Santo que faz isso, mas nós temos que manter essa unidade da igreja, né? E essa unidade é muitas vezes quebrada. Vocês lembram que o pastor lhe dá duas razões de que essa unidade muitas vezes é quebrada. Primeiro, porque nem pode acontecer, e acontece mesmo, de nem todas as pessoas de uma congregação serem realmente regeneradas. Então a questão de terem pessoas não regeneradas na igreja, né? Em segundo lugar, porque os próprios regenerados, então, na primeira razão, né, que os não regenerados, eles então não estão unidos verdadeiramente à igreja, e eles causam divisões. Agora, uma segunda razão é que mesmo os regenerados, eles, por causa do pecado, eles ainda podem causar problemas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, mortificar o pecado. Então são essas duas razões que ele dá, porque muitas vezes uma igreja acontece de não ter aquela unidade. E aí ele dá alguns conselhos, irmãos, que nós devemos então procurar manter essas unidades. Os membros devem ser ativos e fiéis na participação da igreja. Primeiro conselho. Os membros devem servir uns aos outros através dos seus dons, né, que Deus dá. Então, participar da igreja, servir uns aos outros através dos seus dons, isso é também manter, promover a unidade da igreja. E semana passada eu li com vocês o terceiro conselho que ele dá sobre isso, manter a unidade da igreja, que é: os membros devem amar e honrar uns aos outros. E aqui nós vamos ver alguns aspectos disso, né? Ele trata aqui nesse tópico, ele dá uns conselhos muito bons, muito bíblicos sobre esse tópico. E é muito interessante nós lermos aqui, e eu quero hoje ficar só nesse ponto aqui, para nós lermos e meditarmos um pouco nesses conselhos que ele dá de nós honrarmos nossos irmãos, amar e honrar os nossos irmãos para manter essa unidade. Eu começo com esse versículo aqui, que eu li com vocês no início, porque aqui Tiago, ele dá a origem das guerras, né? De onde vêm as guerras, pelejas entre vós, porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Então é o próprio homem, a própria natureza pecaminosa do homem que produz as guerras, as pelejas, a inveja e a cobiça que produz, meus irmãos, a matança, a destruição em todos os níveis na vida de uns com relação aos outros, né? Ou seja, as pessoas vão causando males ao seu próximo. E existe o grande problema, o terrível problema da fofoca, da maledicência, né? E aí a palavra de Deus, ela diz aqui no versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, aqui a palavra de Deus nos proíbe nós falarmos mal de nossos irmãos. Nós falamos mal de nossos irmãos. Então, meus irmãos, começo com esse texto, porque ele tem tudo a ver, e inclusive esse versículo aqui especificamente é citado pelo pastor nesse tópico sobre a promoção da unidade. Vamos ler então, eu vou ler e eu vou explicando os pontos aqui que ele aborda. Semana passada eu só fiz ler totalmente, agora eu quero ler e explicar algumas coisas aqui. Os membros devem amar e honrar uns aos outros. Estou lendo na página da versão impressa, página 86. Os membros devem amar e honrar uns aos outros. É fácil semear contenda e discórdia na igreja, mas ai daqueles que plantam tais sementes perversas na vinha de Deus.
Deus odeia o pecado. E é pecado, um grande pecado, semear contenda entre irmãos. Tudo que divide o povo de Deus e prejudica a unidade da igreja é certamente um pecado grave. Se nos é ordenado que mantenhamos a unidade, devemos perceber que pecamos contra Deus quando iniciamos a discórdia entre os santos. Né? Então, meus irmãos, uma coisa, como diz lá em Provérbios, contenda, semear contenda entre irmãos é algo muito terrível, proibido pelo Senhor. Ai daquele, o pastor Jefferson nos coloca como um ai, como um alerta. Ai daqueles que plantam tais sementes perversas na vinha de Deus. Nós não devemos plantar discórdia. Isso é fácil por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, como nós lemos aqui em Tiago, que ela busca o próprio deleite, egoísmo, egocentrismo, a maldade humana. Isso é fácil, mas ai daquele que semeia contenda na vinha de Deus, planta essas sementes perversas na vinha de Deus. Nós somos ordenados a unir a igreja, a lutar pela unidade da igreja. Então, devemos perceber, como diz aqui o pastor, que pecamos contra Deus quando iniciamos a discórdia entre os santos. Então, isso é um alerta, meus irmãos. O nosso trabalho, o primeiro aspecto que o pastor coloca aqui com este ai, é um alerta. Não façamos isso, é um gravíssimo pecado, que Deus com certeza chamará os que produzem isso para a prestação de contas. Nós plantarmos a divisão da igreja, semearmos discórdia entre os nossos irmãos. Deus nos livre disso, Deus nos dê graça para não cairmos nisso, mas que nós possamos, ao contrário, lutar pela manutenção da unidade da igreja. Sendo assim, o pastor coloca, Paulo nos exorta: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, do 1 ao 3. Aqui estão listadas muitas características necessárias para a unidade: humildade, mansidão, longanimidade e amor. O mandamento é que utilizemos essas características para guardar a unidade do Espírito. Essa exortação implica que a unidade não pode ser dada como certa. Ainda existe egoísmo dentro de todos nós, e o pecado continuará a ocorrer dentro da igreja. É por isso que a longanimidade, perdão e amor são atributos necessários para os santos. Se não houvesse egoísmo, hipocrisia na igreja, não haveria necessidade de longanimidade e perdão por muito tempo. No entanto, a longanimidade e o perdão são necessários porque o perigo da discórdia das facções estão sempre presentes. Todos nós somos chamados a exibir e mostrar o fruto do Espírito, porque fomos encarregados por Deus de fazer tudo o que pudermos para manter a unidade que foi estabelecida pelo Espírito. Se desconsiderarmos essa obrigação, estaremos vivendo em pecado. Então, andar como é digno da vocação. Ele cita aqui esse texto de Efésios, de Paulo, que Paulo diz: humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar o Espírito, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O pastor aqui destaca essas características para que nós mantenhamos a unidade: humildade, mansidão, longanimidade e amor. É aquela capacidade, meus irmãos, porque existe o pecado entre nós somos pecadores, é aquela capacidade de nós termos paciência com os nossos irmãos, suportar os nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos. Então, cada um é chamado para fazer isso com relação ao próximo. Por quê? Porque nós somos defeituosos, nós somos pecadores.
Então nós somos chamados a ter paciência, perdoar, ser longânimo com os nossos irmãos e perdoar os nossos irmãos. Isso é um fruto do Espírito. É claro que isso, e ele destaca aqui, não é uma obra nossa, não é alguma coisa que nós conseguimos por nossa própria força ou natureza, mas é a obra da graça, é a obra do Espírito Santo. E nós devemos buscar fazer isso confiando no Espírito, olhando para a cruz, descansando no poder e na graça de Deus, andando no Espírito pela fé. Vamos em frente, irmão, nos determinar a nós suportarmos, perdoarmos nossos irmãos, sermos mansos e seguir adiante, promovendo a unidade. Se desconsiderarmos esta obrigação, diz aqui o pastor, estaremos vivendo em pecado. Então o que é o pecado? É quando nós não... E aí que nós vamos estar semeando discórdia. Nós não temos longanimidade com os pecados e com os erros, as falhas, as imperfeições de nossos irmãos. Nós queremos não sermos mansos, não perdoarmos e irmos mesmo, falando uma linguagem assim, para a briga, para a confusão. Aí é claro que, é como o Tiago diz aqui, por causa do nosso egoísmo, dos nossos deleites, promover guerra, peleja, tudo isso aí, por causa de inveja. Irmãos, não é assim. Andar em espírito, como Paulo vai dizer lá em Gálatas, e não satisfareis o desejo da carne. É a nossa responsabilidade nós promovermos a unidade. Isso, portanto, cada irmão, cada um de nós deve realmente ter paciência com seus irmãos. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Aliás, já o segundo, na verdade, né, que ele falou aqui no primeiro parágrafo sobre o pecado de semear a discórdia, como é fácil fazer isso. O pastor Jeff Jones continua no próximo parágrafo, já na página 88. Com isso em mente, nós devemos guardar nossos corações. Antes que a discórdia irrompa abertamente, ela primeiramente acontece no interior. Uma vez que nos tornamos críticos e infelizes com algumas coisas, não lidamos adequadamente com as nossas preocupações. Começamos a procurar problemas. E assim que começarmos a procurar problemas, as comportas se abrirão e veremos ofensas por todos os lados. Embora não possamos abandonar a igreja imediatamente, nossas afeições já começaram a se afastar da congregação. Embora ainda participemos do corpo, nossos corações já saíram. Lentamente, mas gradualmente, começaremos a faltar às atividades da igreja, até nos removermos por completo, causando uma ruptura da unidade da igreja. Então veja, nesse parágrafo, continuando o raciocínio do anterior, se eu devo andar em espírito e promover a obra do Espírito, né, a unidade do Espírito, andando no Espírito, em Cristo, pela graça, em mansidão, em longanimidade, amor, perdão, eu preciso guardar o meu coração. Essa é a questão. Por quê? Porque é do coração que vem o coração moldado pelo Espírito Santo, ou ali a questão do pecado, da carne, é que ou eu vou tender para um lado ou para o outro. Então, antes, ele coloca aqui muito bem, antes que a discórdia irrompa abertamente, ela primeiramente acontece no interior, no nosso interior. Uma vez que nos tornamos críticos e infelizes com alguma coisa, não lidamos adequadamente com nossas preocupações, começamos a procurar por problemas. As comportas se abrirão, ele diz. Então, quando a pessoa vê o pecado do seu irmão, a falha, ou às vezes o que ele acha que é falha, aí ele não perdoa, ele não age com longanimidade, com perdão, com paciência, com amor, mas ele guarda no coração aquilo, ali já está a semente da discórdia, é ali que começa tudo. E dali, meus irmãos, ele começa a procurar problemas e as comportas se abrem, e esse ponto que o pastor destaca muito importante, e veremos ofensas por todos os lados. Então,
Qualquer coisa vai nos ofender agora. Então a coisa começa, às vezes, pequenina, mas tudo começa a nos ofender, que esta pessoa, que este irmão venha fazer, ou um grupo de irmãos, enfim, ou a igreja, vai começar a nos ofender. Por quê? Porque o coração, é aquela coisa, o coração já está prevenido, o coração já está ali com a semente da impaciência, da raiva, da ira, da falta do perdão. Então, já começa a haver ofensa por todo lado. E não se abandona a igreja imediatamente. Esse é o próximo aspecto aqui que o pastor coloca. Não se abandona a igreja imediatamente, mas se abandona já gradativamente no coração. E ainda que não nos afastemos da congregação, embora participemos do corpo, nosso coração já saiu. Lentamente, mas gradualmente começamos a faltar as atividades da igreja. Então vai acontecendo um processo. Eu já estou desgostoso com aquela igreja, já estou desgostoso, eu vejo ofensa por todos os lados. Eu começo a faltar, eu começo a deixar de ir, vou me afastando, até que me afastarei por completo e eu causo uma ruptura na unidade da igreja. Né? Observem que é alguma coisa sem nenhuma defesa, este abandono, quando é por uma situação dessa. Claro que só vou abandonar uma igreja quando aquela igreja realmente ela estiver andando no caminho de pecado grave, seja moral, que já se contaminou todo aquele corpo, né? Uma heresia gravíssima, quando aquela igreja realmente já se transformou naquilo que podemos até dizer uma sinagoga de Satanás, já não é mais uma igreja, né? Aí se pode pensar numa possibilidade de abandonar uma igreja. Mas não é mais igreja mesmo, né? Quando ali não está mais sendo pregado o Evangelho, vivido o Evangelho e tudo mais. Porém, meus irmãos, quando as coisas são por essas questões de impaciência, de falta de longanimidade, de deleite da carne mesmo, onde se produz guerra, a pessoa vai se afastando e daqui a pouco sai. Isso causa ruptura na unidade. Isso é um grave pecado contra Deus, contra o Senhor e contra a igreja de Cristo Jesus. O pastor continua assim então. Devemos lembrar que é pecado abrigar animosidade para com o irmão da igreja e não buscar reconciliação. Ficar ofendido secretamente e não procurar perdoar leva à separação de amizades e rompe a unidade da igreja. Portanto, devemos ter o cuidado de guardar os nossos corações contra todas as formas de ressentimento, inveja e orgulho. Devemos cultivar um amor pelos nossos irmãos e nunca permitir que amarguras ou contendas destruam nossas afeições pelo povo de Deus. Então ele coloca aqui que é pecado abrigar animosidade contra nossos irmãos e não buscar reconciliação. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios 10, 18. Abra comigo aí sua Bíblia, por favor. Provérbios, capítulo 10, versículo 18. Diz assim a palavra de nosso Senhor. Provérbios, capítulo 10, versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos. O que divulga má fama é um insensato. O que encobre o ódio tem lábios falsos. O que divulga má fama é um insensato. Nós não podemos, meus irmãos, guardar esses sentimentos, ficar ali guardado no coração, mas devemos buscar. Esse é o caminho que o pastor coloca aqui, né? Porque essas coisas estão ligadas, né? Encobrir o ódio e divulgar má fama, quer dizer, encobre o ódio na frente da pessoa, mas por trás divulga má fama da pessoa, né? Então, meus irmãos,
Ele coloca aqui o pastor, devemos lembrar que é pecado abrigar animosidade para com o irmão da igreja e não buscar reconciliação. Ficar ofendido secretamente, não procurar perdoar, leva à separação da amizade e rompe a unidade da igreja. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, irmãos, é perdoar. Perdoar. Então, eu guardar no meu coração aquela animosidade contra o meu irmão e não procurar resolver isso dentro de mim primeiro. E veja que ele está colocando aqui a questão do coração, a questão que tudo começa com o coração, né? Então, é o coração que vai, de fato, de verdade ali, vamos dizer, dele que vai começar o problema, nele, e dele se espalhar externamente e causar divisão na igreja. Então, é pecado, esse é o ponto que o pastor coloca muito bem, eu ficar sem perdoar o meu irmão, ficar ofendido secretamente, ficar com aquele ressentimento, como diz aqui Provérbios, isso é errado, isso é pecado, leva à separação de amizade e rompe a unidade da igreja. Portanto, devemos ter cuidado de guardar os nossos corações contra todas as formas. Observe o que ele diz aqui: ressentimento, inveja, orgulho. Essas três coisas, ressentimento, inveja, orgulho, são terríveis. Quando está se ressentindo com o irmão, ou quando se tem inveja de um irmão, fica-se ressentido com algo de bom que está acontecendo com o irmão, tem inveja dele, cobiça o que ele tem. Quando se tem orgulho, se sente melhor que o irmão. Tudo isso, irmãos, são coisas que nós não devemos permitir que invadam e que controlam a nossa alma. Devemos cultivar o quê? Em vez dessas coisas. Veja, eu tenho ressentimento contra o irmão. Aí isso está na forma do ressentimento propriamente dito, ou da inveja ou do orgulho. Mas isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que perdoar meu irmão. Eu tenho que ser humilde e manso. Devemos então fazer o quê? Cultivar um amor pelos nossos irmãos e nunca permitir que amarguras ou contendas destruam nossas afeições pelo povo de Deus. Devemos cultivar um amor e não permitir que amargura e contenda destruam as afeições pelo povo de Deus. Vocês percebem aqui até onde ele está indo, né? Então, a questão de que a contenda é um grave pecado, dividir a igreja é um grave pecado. Aí ele diz que nós devemos, meus irmãos, perdoar os nossos irmãos e ser mansos com eles no nosso coração, preservar a unidade pela mansidão, pelo perdão, pela longanimidade. Aí avança mais um pouquinho dizendo, isso tudo tem que começar no coração, porque é no coração que começam as mágoas, e eu devo no meu coração cultivar, em vez dessa mágoa, dessa contenda, dessa inveja, desse orgulho, o amor e o perdão. Claro que tudo isso é pelo Espírito Santo, mas veja que eu achei tão interessante essa parte, eu estou até me detendo um pouquinho mais nela, porque é muito importante esses pontos que o pastor Jeffrey Johnson aborda aqui. Aí ele continua assim: um espírito crítico é contagioso, ele pode se espalhar rapidamente por toda a congregação. Queixas sutis, mesmo quando legítimas, muitas vezes geram descontentamento, e o descontentamento frequentemente se espalha até causar uma divisão dentro da igreja. Embora possa haver preocupações legítimas, essas queixas podem ser mal interpretadas e causar discórdia. Veja, ele coloca aqui, primeiro, a questão da pessoa no coração dela, né? Ela vai guardando aquele ressentimento e dentro dela ela não perdoa o irmão, ou seja, não se reconcilia dentro dela com o irmão. Vai guardando aquele ressentimento, aquilo vai crescendo e ela pode sair da igreja causando uma ruptura. A gente falou aqui no parágrafo anterior, num dos parágrafos anteriores aqui, ou pode se manifestar também, eu creio que é isso que o pastor está querendo enfatizar aqui,
não somente nesse abandono da igreja, que é muito ruim já, mas no espírito crítico e contagioso. No espírito crítico, que é contagioso. Então, meus irmãos, é aquilo que vai acontecer quando as coisas começam a evoluir para não mais a pessoa estar com ressentimento no coração, mas agora ela vai começar a espalhar esse espírito crítico dentro da igreja. É o que Provérbios 10, 18 vai falar, o que coloca aqui no versículo 11 de Tiago 4:11, irmãos, não faleis mal uns dos outros, né? Exatamente está dentro desse contexto, porque agora ele vai tratar da questão da fofoca. Mas, meus irmãos, observem, eu vou ler novamente Provérbios 10, 18, porque essas coisas estão unidas, né? Como eu disse há pouquinho, essas coisas estão absolutamente unidas, e nós devemos ter todo cuidado para evitarmos esse tipo de coisa terrível, medonha. 10:18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, né? E o que divulga a má fama é um insensato. Então, encobrir o ódio, falsificar com palavras, às vezes encobrindo o que está dentro, né? Mas isso se manifestará desse contágio do espírito crítico, nessa divulgação da má fama sobre aquela pessoa com quem se está tendo ressentimento. Então, divulgação da má fama, veja, aqui já sai do ambiente do coração, que já é um problema sério, porque vai causando aquele afastamento. Isso vai sendo percebido com o tempo e com o abandono da igreja, né? Mas agora tem um outro nível, talvez até mais perigoso, que é o nível do contágio desse espírito crítico na congregação, se espalhando a outras pessoas, né? Nosso tempo já acabou, então semana que vem, se Deus assim permitir, eu estou indo devagarzinho nesse trecho aqui, porque ele realmente é muito, muito importante, muito interessante nós abordarmos, nós falarmos dele. Mas semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar lendo dele do pastor, aqui desse ponto, tá? Do questão do espírito crítico. Então, o que é que nós vimos? Que nós temos que, esse ponto, membros devem amar e honrar uns aos outros. No primeiro parágrafo ele falou que é pecado grave, ai daquele que semeia discórdia, apesar de que é uma coisa fácil. E no segundo parágrafo ele diz que nós devemos preservar a unidade pela longanimidade, pelo amor, pelo perdão. No terceiro parágrafo ele fala que isso começa no coração, é do coração que vai ou se semear, começar a discórdia ou o perdão. E, portanto, no quarto parágrafo, né, que nós lemos anteriormente, ele vai dizer: temos que cultivar dentro de nós não a inveja, não o orgulho, não o ressentimento, mas o amor. Então temos que cuidar do coração. E aí, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver que ele fala de que esse espírito crítico, ele vai se espalhar e ele vai então atingir, contagiar às vezes a congregação inteira. E aí, meus irmãos, o dano é grande e muito grave. E é por isso que nós devemos evitar isso. O Senhor nos dê graça, né? Vamos orar? Pedir que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado, porque podemos meditar um pouco, Senhor, nessa verdade tão maravilhosa, tão preciosa, da unidade da igreja, de que nós devemos lutar, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que esta unidade seja preservada. O Senhor nos abençoe, nos guarde, Pai, nos abençoe cada vez mais nesta bendita unidade. Honra e glória ao Teu nome santíssimo. Nos guarde de semearmos a discórdia na nossa igreja, em nome de Jesus. Que o Teu nome santo seja louvado cada vez mais na unidade do corpo de Cristo.
da tua igreja local. Em Cristo oramos e agradecemos, Senhor. Amém.